Bom dia a todos, como disse muito bem a Sandra, né, que nós possamos realmente sentir o que vai ser dito aqui hoje, porque a gente pede a espiritualidade que fale através de nós, para que a mensagem seja passada com muita fidelidade, né? Para quem esteve aqui semana passada, a Sandra trabalhou o tema Pedi e Obtereis, que está muito voltado para a prece. O tema hoje é a eficácia da prece, meio que dando continuidade, não foi nada combinado, né, Sandra? Mas com outro enfoque. O nosso objetivo hoje é falar um pouco da influência dos espíritos na nossa vida, a influência positiva e negativa, e como que a gente pode se blindar. E aí que a gente entra na questão da eficácia da prece, né? Então a gente parte do pressuposto que todos que estão aqui no centro espírita acreditam que a vida continua após a morte, que o mundo espiritual é tão vivo, ou mais vivo até que o nosso mundo de encarnados aqui na Terra, né? E que nós temos irmãos nos acompanhando o tempo inteiro. Então, o que acontece? Quando a gente pensa que tem espíritos nos observando, geralmente dá aquele alerta assim, é um espírito obsessor, é um inimigo meu, é alguém querendo me prejudicar. Muitas vezes a gente esquece que tem o nosso mentor espiritual também, que nos acompanha o tempo inteiro, né? E muitas pessoas, quando pensam no espírito obsessor, sentem medo. Medo por quê? Medo daquilo que eu não vejo, mas que eu sinto, ou medo daquilo que eu vejo e realmente me causa muito medo, né? Medo daquilo que eu não conheço, que eu não compreendo. Por isso a importância de nós estarmos aqui estudando o que é a doutrina espírita, o que é a influência dos espíritos, para que a gente saiba lidar com isso. Uma vez um psicólogo, um amigo nosso, falou assim que o nosso maior inimigo, ou um dos nossos maiores inimigos, é o medo. É o medo que cria obstáculos para a gente alcançar aquilo que estava programado para dar certo, mas o medo de dar errado nos impede de caminhar, de prosseguir, de tentar. Então é o medo do espírito obsessor que permite muitas vezes que ele nos influencie. Os espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta se os espíritos conseguem nos influenciar, eles respondem assim, olha, na maior parte do tempo eles vos dirigem. Mas eles vos dirigem como? Para o bem ou para o mal? De forma positiva ou negativa? Aí depende. Depende da nossa sintonia. Depende com quem nós estamos vibrando, né? Se o nosso padrão vibratório estiver elevado, se estivermos em sintonia com o plano maior, seremos dirigidos o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo, pelo nosso mentor espiritual, pelo nosso guia, pelo nosso anjo da guarda, né? Que é a mesma coisa, por todos aqueles espíritos que zelam do lado de lá, que velam pelo nosso bom êxito, para que saiamos vitoriosos da nossa encarnação. Então a escolha é sempre nossa, nós temos o livre-arbítrio, e eles vão nos influenciar se nós permitirmos. E essa influência negativa, ela ocorre de uma forma que a gente chama de obsessão, e a obsessão ela pode ser leve, ela pode ser moderada, né? E pode ser uma obsessão mais grave. A obsessão simples é quando o espírito simplesmente vai aproximar, vai sugerir uma ideia, a gente pode acatar ou não. O processo de fascinação é quando o espírito já começa a nos influenciar de uma forma mais incisiva, porque assim nós permitimos. E o processo de fascinação é quando o encarnado ele já não consegue pensar por si. É o espírito que dita as regras e ele atende a tudo que o espírito fala, que é uma obsessão mais grave, né? Que gera as doenças mentais, que é responsável pela maioria dos crimes que acontecem. A maioria das pessoas que estão presas hoje cometeram crimes num processo de obsessão mesmo, que foram instigados pelos espíritos do lado espiritual da vida, né? E eles deram ouvidos àquelas sugestões, e eles abraçaram aquilo, porque além da vontade que já existia, houve influência espiritual. Isso acontece também com os vícios, as pessoas que têm vícios, que querem deixar o vício, mas elas não conseguem. Por quê? Tem uma horda de espíritos ali ao seu lado que se comprazem naquele vício e que querem que ele continue. Porque o espírito do lado espiritual da vida, ele não pode fumar, ele não pode beber, ele não pode comer, mas ele consegue sentir a sensação do encarnado. Então o espírito que é usuário de droga, ele chega do outro lado da vida, ele não deixa de ser usuário de droga. Ele sente falta do vício, ele sente falta da droga e ele vai se aproximar de quem também usa droga. Então, porque ele sente a mesma sensação do indivíduo só de estar perto dele. Ele não vai sentir os efeitos da droga no corpo como ele sentia enquanto encarnado, mas sente a mesma sensação. Por isso que eles se aglomeram em volta das pessoas que têm o mesmo vício que eles, a mesma afinidade, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho também como que a gente se blinda nesse caso. E aí eu trouxe uma passagem do Evangelho, para a gente tratar dessa questão da influência, que fala o seguinte. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 ao 45.
Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. A gente sabe que Jesus falava por parábolas, né? E o nosso papel aqui é tirar o véu da letra. É procurar o significado, procurar entender qual a mensagem que Jesus quis passar para a gente quando ele fala disso. E aí tem alguns termos importantes na passagem que a gente precisa dar um enfoque maior, né? Ele começa dizendo assim: quando o espírito imundo sai de um homem. O que é um espírito imundo? Um espírito que está desviado do caminho do bem. Um espírito que desencarnou e continuou do lado de lá tendo as mesmas atitudes insanas que ele tinha enquanto encarnado, né? Quando a pessoa está para desencarnar, se houver o arrependimento, a mudança de conduta, ainda que naquele instante derradeiro da vida, ele chega do lado de lá numa condição melhor. Mas como isso raramente acontece, né, a gente passa para o lado de lá e muitas vezes nem percebe que desencarnou e continua tendo as mesmas atitudes que a gente tinha aqui, os mesmos pensamentos. Então ele chega do lado de lá com o mesmo grau de maldade que ele tinha aqui, com os mesmos pensamentos desvirtuados, distanciados do amor e das diretrizes que Jesus traçou para a gente, né? Então, quando ele fala espírito imundo, ele quer dizer alguém transviado, que está afastado do caminho, que continua afastado do caminho do lado de lá. E aí fala assim, quando o espírito imundo sai de um homem. Como que um espírito imundo entra e sai de um homem encarnado, né? Ele não entra no corpo do homem, ele se aproxima, ele sugere, o encarnado vai aceitar aquela sugestão. Então vamos tratar aqui de um processo de subjugação, que é o caso de obsessão mais grave que existe, né? Esse companheiro, através do contato com Deus, da sintonia com Deus, da busca, como nós estamos fazendo aqui, de vir à casa espírita, participar do estudo, tomar um passe, fazer as nossas orações diárias, nós já estamos agindo, nos movimentando para afastar esses companheiros. E assim nós conseguimos nos libertar desse processo de obsessão. Principalmente para nós espíritas, quando a gente vem para a casa espírita, esse companheiro obsessor, ele é atraído para cá. E aqui ele é tratado, ele é atendido, ele é acolhido, assim como os encarnados, né? Os nossos amigos do plano espiritual vão acolher esse irmão, vão conversar com ele, saber o motivo daquela obsessão, daquela perseguição, mostrar para ele que existe um outro caminho, que os parentes que o precederam no desencarne estão aguardando por ele, que ele pode optar por viver com esses amores, ao invés de viver ali no ódio, e assim conseguir convencer esse companheiro de que o mal que ele faz volta para ele, mesmo ele estando desencarnado. O bem que a gente planta, a gente colhe, encarnado e desencarnado, e o mal da mesma forma. Então, quando a gente consegue convencer e mostrar essa verdade para esse companheiro, ele desiste do processo obsessivo, né? E ele vai seguir o caminho. Muitos espíritos na reunião de desobsessão falam assim: mas é ele que me chama. Eu saio de perto dele, ele me chama de volta. Ou então eles falam assim: eu posso até sair, mas outros vão se aproximar. Então, assim, o processo obsessivo é uma permissão nossa. A gente vai se permitindo tantas coisas, a gente vai atraindo para a gente. Então, é assim que o espírito obsessor chega e ele sai quando a gente quer, quando a gente muda de conduta, quando a gente passa a se movimentar para afastar aquela má influência de nós, né? Então, isso é, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos. O que são os lugares áridos? O espírito resolveu se afastar, né? Eu não vou ficar na casa espírita, no hospital espiritual que existe do lado espiritual da vida que pode acolher. Eu não quero ficar ali, não. Vou sair de perto dele. E vai vagar procurando outros que tenham afinidades com ele. Quando fala aqui de terrenos áridos, né? O que são os lugares áridos? O coração vazio, vazio de Deus. Então ele vai procurar outros corações vazios que tenham afinidades com ele. Ele anda e não encontra ressonância com ninguém. Aí ele lembra da casa de onde ele saiu, né? Aí, procurando descanso, ele vai para lugares áridos procurando onde repousar, onde estacionar. E não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. A casa que não é a casa física, né, gente? É a casa mental. Porque toda conexão, toda ligação espiritual, seja positiva ou negativa, ela se dá por ondas mentais, né?
Os espíritos do lado espiritual da vida captam as nossas ondas mentais e nós também captamos as ondas mentais deles. É uma via de mão dupla, é uma troca. Então ele sai procurando alguém que esteja vibrando no mesmo padrão que ele não encontra e fala assim, opa, então eu vou voltar para onde eu estava. E aí ele vai, ele já sabe o caminho, ele volta. E lá chegando, ou seja, ele foi novamente atraído, né? O que ele encontra? Ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. A casa desocupada. Aí tem aquele ditado popular que diz assim, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Ele encontra a casa vazia, varrida e em ordem. Varrida e em ordem porque a limpeza havia sido feita. Só que o companheiro não cuidou de ocupar aquela casa com coisas boas. Ele não cuidou de preencher a casa que estava limpa e vazia. Não houve moralização, não houve evolução. Ele veio à casa espírita, ele se beneficiou do trabalho, do atendimento que foi feito aqui, do recolhimento daquele companheiro e não voltou mais. Não houve mudança de conduta, né? Muita gente procura o centro espírita em busca de um milagre. Procura o tratamento espiritual para ficar livre da obsessão da doença e depois não volta mais. Aí a gente lembra quando Jesus fazia as curas e dizia, né? Vai e não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. É o que ele fala aqui, ó. Né? O companheiro foi curado, o espírito foi afastado, mas voltou a pecar, atraiu o espírito de novo, atraiu o obsessor de novo, que chegou e achou o ambiente bem propício para o que ele queria. E não voltou sozinho. Veio. Se a gente faz a nossa parte, a gente procura, mas e as pessoas no nosso dia a dia não. Pode ser casa, pode ser no trabalho, a gente fica o dia inteiro. Como que funciona essa logística nesse caso, né? Porque às vezes a gente se cuida, mas o próximo não, as pessoas no nosso dia a dia não. O que acontece? Jesus fala que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, quando a gente mora numa casa com muitas pessoas, mas só a gente frequenta o centro espírita, só a gente busca esse auxílio, esse amparo, a espiritualidade ela cuida não só de nós, mas da nossa casa também, na medida do possível. Porque a espiritualidade não invade a individualidade de ninguém, né? Então, se os outros ainda não estão abertos a essa mudança de conduta, não tem como a gente caminhar pelo outro na estrada da evolução. Então, assim, a espiritualidade não vai conseguir fazer muita coisa enquanto o outro não quiser. Mas o importante é que pelo menos uma pessoa esteja vindo, pelo menos uma pessoa esteja fazendo o culto no lar. E quando a gente faz o culto no lar, a gente cria uma barreira de proteção em volta da nossa casa, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que a influência vai diminuir significativamente. Porque pelo menos enquanto a pessoa estiver dentro da casa que tem aquela rede de proteção, os espíritos não vão invadir a casa, eles não vão entrar, né? Durante o sono físico, essas pessoas que ainda não estão buscando, elas vão para o ambiente que elas quiserem. Então, provavelmente, elas vão se encontrar com essas entidades do lado de fora da casa, porque aí, né, do lado espiritual, não tem como impedir. Mas eu sempre falo assim, à medida que tem pelo menos uma pessoa buscando, a gente se torna um ponto de luz, um ponto de referência, até que o outro se canse, porque chega uma hora que ele cansa. E a gente passa a ser a referência dele. Porque muitas vezes as pessoas chegam perto da gente e falam assim, nossa, eu vejo você passando por tanta provação, mas você mantém a serenidade. Me impressiona como você consegue manter a serenidade diante de tantas dificuldades. Por quê? Por causa do entendimento que a gente tem. E aí a pessoa fala assim, puxa vida, então alguma coisa boa tem naquele lugar, eu tenho que ir também. E várias pessoas vêm à casa espírita por isso, porque percebem a melhora na vida do outro, a mudança de conduta. Os problemas a gente não vai deixar de ter, as provações a gente não vai deixar de passar. Mas a gente passa com conhecimento de causa. Isso nos dá serenidade, isso nos fortalece para suportar. E a partir daí a gente passa mesmo a doutrinar quem mora com a gente. A mostrar, sem discutir, sem forçar, sem querer trazer obrigado para o centro espírita, a convidar o companheiro a raciocinar, né? Em cima de um problema que existe, mostrar o lado espiritual da questão. Que se você observar o que está acontecendo na sua vida hoje, analisando do ponto de vista espiritual, você precisa se movimentar de alguma forma. Então, devagarinho a gente vai plantando a semente e uma hora ela vai brotar, ela vai germinar, né? O importante é que nós tenhamos essa consciência. Pelo menos eu tenho que vir, pelo menos eu tenho que buscar.
Porque quando eu venho, eu estou criando essa rede de proteção. A espiritualidade está a postos ali, ó, esperando a movimentação dos demais moradores da casa, para que eles possam atuar de forma mais incisiva em favor de cada um deles. Porque se não houver abertura, né, nós temos o livre-arbítrio, nem Deus interfere nas nossas escolhas, Ele deixa que caminhemos por conta própria, porque nós temos que ter o nosso mérito. Então, a gente não tem como, né, os espíritos não podem guiar os pensamentos, os passos, as atitudes de ninguém. Mas eles estão sempre ali, ó, à disposição, esperando, né, uma pequena abertura que seja, assim como aconteceu com o André Luiz, que ficou no umbral, os espíritos passando ali todos os dias, convidando o André Luiz para, né, sair daquela situação. Enquanto não houve uma pequena abertura, não foi possível fazer o socorro, né? Assim como acontece com os suicidas também, e todas as pessoas que estão em dificuldade do lado espiritual têm que ter o desejo de ser socorrido, de ser amparado, né? Mas então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. E nós que estamos aqui somos esse ponto de luz que vai iluminar mesmo os nossos lares, né? Inclusive no livro Liberação, fala dessa parte de um companheiro que estava no processo obsessivo, muito processo de subjugação mesmo. E quando ele chegava em casa, onde ele ia, os espíritos acompanhavam ele, mas quando ele chegava em casa, os espíritos não conseguiam entrar, por causa dessa barreira fluídica, que a filha dele, que era espírita, frequentava um centro espírita, era uma pessoa de muita oração. Então a casa tinha essa proteção e dali eles não conseguiam passar. Só que quando o companheiro dormia, ele saía do corpo e ia ao encontro das entidades lá fora. Então é de cada um mesmo. Por mais que a gente se esforce, que a gente queira ajudar, a gente tem que ter essa fé que a gente vai conseguir, ter essa paciência de ensinar o caminho para o outro, né? Porque uma hora ele se cansa. Assim como, né, nas nossas reuniões, os espíritos que chegam, eles já estão cansados daquele processo de ódio, de vingança, que eles sofrem muito mais do que o obsidiado com isso. E quando eles entendem, eles desistem de obsidiar. Todo mundo cansa, né? Quando Jesus fala que nenhuma de suas ovelhas se perderá, é porque ele sabe disso. Por mais que a gente insista no mal, uma hora a gente vai se cansar e vai retomar a estrada. Demore séculos, quantas encarnações forem necessárias, mas em um dado momento todo mundo retoma o caminho, né? E então aqui quando no Evangelho fala que ele volta e traz mais 7 espíritos, né? Porque ele volta e já convida os amigos, né? Eu já sei para onde que a gente vai, vamos comigo. E o processo obsessivo realmente ele é mais violento nesse caso. Então o cuidado que a gente tem que ter quando a gente trata da influência dos espíritos, em manter a nossa casa limpa, adornada, mas nunca vazia, nunca desocupada, sempre trabalhando, fazendo bem, buscando alguma coisa, né? A pessoa quando entra num processo de depressão, ela não tem ânimo para nada, ela não tem vontade de sair da cama, ela não tem vontade de fazer nada. Começa aquele processo de melancolia, de tristeza e vai se agravando até tornar algo grave. E a depressão é uma doença séria, é uma doença grave. Não é fricote, não é frescura de ninguém, é uma doença que precisa ser tratada e quem está perto, quem convive com a pessoa depressiva, ela tem esse papel de tentar erguer, né? E o importante para a pessoa que está no processo de obsessão é realmente ocupar a cabeça com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Vai lavar roupa, vai varrer casa, vai limpar a casa, é tão bom quando a gente faz alguma coisa útil, é tão gratificante, e aquele serviço que a gente acha que é tão pequeno, ele é importantíssimo para o nosso crescimento, para a gente se libertar da doença. Né? Vai visitar alguém no hospital, vai cuidar do jardim, vai fazer qualquer coisa, mas ocupa a cabeça com algo útil. Não fica ali remoendo aquela tristeza, aquele fracasso, porque aquela frustração que alguma coisa não deu certo, porque isso só agrava. Então nós temos que alimentar a nossa mente com tudo que é bom. Filipenses 4, né, tá no Evangelho, fala: encham as vossas mentes com tudo que é bom, respeitoso, que merece elogios. Então, cuidado com aquilo que você assiste, com seus pensamentos, com aquilo que você lê. Cuidado com as conversas improdutivas, com o falar mal do outro, com a fofoca. A gente adora julgar os outros, né? Julgar. Não, se a pessoa fez isso, é porque é isso e isso e tal. Se a pessoa falou aquilo, é porque é isso e isso e tal. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não está no coração do outro, a gente não sabe o que o outro está pensando, o porquê daquela atitude, né? Às vezes é um colega de trabalho que tem uma atitude com a gente mais agressiva, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Então, onde a gente vai exercer o nosso conhecimento, a tolerância, a paciência, esperar não entrar no embate com aquela pessoa naquele momento, esperar a situação se acalmar e procurar saber se a pessoa está passando por algum processo difícil, procurar ajudar da maneira que a gente puder, né? A gente não está no coração do outro, a gente não sabe. E aí, aprofundando mais um pouquinho,
Eu vou entrar aqui no Livro dos Espíritos. Elaine, quando você fala para a gente tomar cuidado para não julgar o outro, no momento que você entra no processo de julgamento do outro, você já se conecta com um tipo de vibração que é denso e muito condizente ao que você está dizendo. Muito dentro daquele padrão de baixo mesmo, de baixa vibração. E aí você acaba transformando a sua energia numa energia propícia para receber influenciação. Que, aliás, temos, infelizmente, né, muitos espíritos aí que adoram um julgamento, uma fofoca e uma condenação alheia. Exatamente. Adoram. Eles, por enquanto, se nutrem disso psiquicamente, para poder ver se alivia um pouco a consciência culpada deles. Justamente. Então a gente julga o outro porque dentro de nós a gente tem consciência de culpa. E aí, diminuindo o outro, a gente se sente melhor, mas isso é tudo uma enganação. Exatamente, exatamente. Você me lembrou de uma coisa aqui que está até aqui numa das questões do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, que muitas vezes esses espíritos obsessores, eles prejudicam os encarnados porque não foram felizes durante a vida e não são do lado de lá. Então eles prejudicam por inveja, né? Os espíritos falam, está expressamente escrito no Livro dos Espíritos, por inveja, para que para o encarnado esteja no mesmo grau de infelicidade que ele se encontra. Já que eu não fui feliz, também eu não quero que ninguém seja. Não desejo felicidade para ninguém, né? E Jesus, ele fala para a gente, não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medido. E muitas vezes a gente critica no outro aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é o nosso problema. Então, antes da gente verbalizar o defeito do outro, vamos parar e refletir assim, poxa vida, será que eu já sou 100% nessa questão? Quando eu falo assim, o outro não perdoa, o outro é intolerante a isso e aquilo, eu já sei perdoar 100%? Eu já sei tolerar 100%? Então vamos sempre avaliar, nos colocar no lugar do outro, que a gente vai ver que a gente vai se calar, que a gente vai parar de julgar, a gente vai parar de criticar, porque a gente vai entender que todos nós estamos a caminho. Estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, na mesma faixa de inteligência espiritual, ou seja, engatinhando ainda, né? A gente não tem essa autoridade para julgar o comportamento do outro, para querer interpretar o que o outro está pensando, por que ele está agindo daquela forma. O nosso papel é acolher e não julgar, né? E aí na questão 457 do Livro dos Espíritos, é o capítulo 9, é o capítulo inteiro que vai falar da influência dos espíritos na nossa vida. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, entender mais essa questão da influência, não só dos espíritos obsessores, mas também dos nossos mentores espirituais, podem ler o capítulo, que ele vai até a questão 525, mais ou menos, e é muito esclarecedor, tá? Então, na questão 457, Kardec pergunta para os espíritos, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ai, que coisa, né? Olha a resposta. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. É tenso isso, né? Aí a letrada, a mesma pergunta. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? A resposta. Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E aí, quando chega nessa questão da multidão, eu vou trazer aqui uma passagem do livro Pão Nosso, que está na lição 76, que se chama As Testemunhas. E Emmanuel fala assim nessa lição, em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com base no amor ou na justiça. Então, estamos rodeados de testemunhas o tempo inteiro. Tanto aquelas que estão esperando a brecha para encontrar a casa vazia, quanto os nossos mentores espirituais, os nossos amigos que planejaram a nossa programação reencarnatória, que querem enviar a nossa vitória. Então, estão todos ao nosso redor o tempo inteiro. E aí continua, 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Olha a resposta. Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Quando ele sopra no nosso ouvido assim, briga, você vai deixar barato? Você vai deixar ele fazer isso com você? Você vai deixar ele falar isso com você? Vai lá e responde à altura.
E aí a gente vai e acata, e eles ficam ali vibrando, rindo da gente, porque aceitamos a sugestão. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Tem uma parte que vai falar que o nosso mentor chega a chorar de tristeza quando a gente fecha os ouvidos para eles. Aí deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Essa aqui é importante também, a 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Olha a recomendação dos espíritos para nós. Estudai o caso. Avalie a questão. Avalie aquela sugestão que te chegou. Pensa como agiria o Cristo no seu lugar. Como é que Jesus faria? Qual seria a atitude dele no meu lugar? Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Chegou o pensamento, vamos discernir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta: para que sofrais como eles sofrem. Simplesmente por isso. Nada mais. Tem os nossos algozes, os nossos inimigos do passado, que querem vingança. Mas a grande maioria dos espíritos que estão ao nosso redor aí, atraídos, pelas nossas vibrações, pelas nossas ondas mentais, o objetivo deles é unicamente esse. Nesse livro Liberação, que conta de um processo de obsessão, a grosso modo falando, de uma pessoa que se utilizou da magia negra, da macumbaria, para obsidiar alguém. Então, o médium, o encarnado que é médium, faz esse contato com uma horda de espíritos do plano espiritual, e esse espírito que faz o contrato com o encarnado vai mandar os executores para obsidiar o encarnado. Esses executores não conhecem o encarnado, eles falam: não tem nada contra ele, estou só fazendo o que me mandaram fazer. A troca de uma hipotética proteção que eles recebem no plano espiritual, que o plano espiritual ele é muito próximo do que acontece aqui na Terra. Essas hordas de espíritos, que estão vagueando por aí, é como se eles estivessem encarnados. Então, muitas coisas que acontecem aqui na Terra acontecem do lado de lá como se eles estivessem aqui. Vamos, um exemplo mais prático, na questão do tráfico de drogas. Tem o traficante, que é o chefe, que comanda aquela região, e em troca de uma proteção, as pessoas vão lá distribuir a droga para ele. No plano espiritual é isso. Existe uma horda de espíritos perversos, obsessores, e os espíritos desencarnados com sentimento de autoculpa, sempre que chegam lá do lado de lá com sentimento de autoculpa, eles são atraídos, hipnotizados, escravizados por essas hordas de espíritos. Então eles passam a obedecer em troca de uma suposta proteção que eles recebem como se eles estivessem encarnados. Falta de conhecimento, gente, falta de entendimento, falta de espiritualidade. Um pouquinho de conhecimento espiritual que a gente tem vai mostrar para a gente as nossas escolhas, que isso não existe, que isso é ilusão, que é plantar sofrimento isso. Então eles falam: eu vou para perto do encarnado, eu não tenho nada contra ele, não, só estou fazendo o que me mandaram fazer. E eles falam: a gente só faz se ele der brecha. A gente não invade o espaço de ninguém. Só se a gente encontrar mesmo a casa desocupada, vazia, adornada, é que a gente vai fazer morada ali. Elaine, tem um ditado popular que diz que praga de urubu magro não pega em boi gordo. É verdade. É a mais pura verdade. É um ditado popular, mas se aplica. Aí tem uma questão também que é muito polêmica, que a gente vê muito aí nos posts, Traga o seu amor em 3 dias. E ainda colocam assim: serviço 100% garantido, pagamento após o resultado. E a gente pensa assim: diante da existência de Deus, que é o soberanamente justo e bom, é o maior poder que existe no universo, como é que pode alguém, uma pessoa tão ignorante espiritualmente falando, garantir que esse trabalho vai dar certo? Aí a gente começa a analisar a questão pelo pouco conhecimento que a gente tem, Então vamos hipotetizar uma situação. Existe um casal, o homem traiu, arrumou uma amante, depois ele rompeu com ela, caiu em si, viu que aquilo não estava certo, aí ela não aceita o término. Aí ela vai contratar um trabalho daqui. E ela fica ali em cima do cara, e o cara não quer nada com ela. E, embora o companheiro tenha se arrependido do que fez, a autoculpa está ali, na cabeça dele. A consciência está falando: você errou, você errou. E a gente ainda tem muita dificuldade de se perdoar e de falar a verdade para o outro e de pedir perdão para o outro. Então ele prefere esconder. Por quê? Porque ele tem medo. Olha o nosso inimigo de novo. Ele tem medo. Se eu contar, ela vai me deixar, eu não consigo viver sem ela, não consigo viver sem meus filhos. Então começa a viver na mentira. Aí ele vai vivendo na mentira, mas a consciência dele está ali o tempo inteiro falando, mostrando para ele aquele erro.
Aí a mulher vai procurar lá o trabalho, traga seu amor em 3 dias. A médium vai fazer o contato com o espírito que está lá no plano espiritual, desocupado para fazer o trabalho. Tem que trazer esse companheiro para o lado dela. Aí ele vai mandar os executores do serviço, né? Já existe ali a questão da autoculpa, da fragilidade daquele companheiro. Esses espíritos vão se aproximar dele. Se aproximar e vão começar a sugerir comportamentos que vão despertar na esposa a desconfiança. E a esposa vai começar a procurar coisas até descobrir a traição. Isso se a mulher não fizer alguma coisa para que a esposa descubra antes. E ele está ali com medo e a autoculpa, né? O que ele poderia fazer? Ele poderia chegar para a esposa e falar assim: olha, eu te amo, foi um momento de fraqueza, de vigilância, o assédio foi maior do que as minhas forças, eu acabei cedendo, mas eu me arrependi, estou te pedindo perdão, quero, né, prosseguir sem nenhuma mentira. E quando ele entra em contato com Deus, pede o amparo dos amigos espirituais antes de ter essa conversa, durante a conversa a espiritualidade vai estar ali dando um amparo. E geralmente, antes dessa conversa, a espiritualidade já leva os dois para o plano espiritual, dá a oportunidade dele contar para a esposa lá no plano espiritual o que aconteceu, e a espiritualidade já esclarece a esposa. Se você quiser romper o casamento, é direito seu, seguir o seu caminho. Mas se você resolver perdoar e prosseguir, o seu êxito, você vai ascender de uma forma bastante significativa, mas você tem o livre-arbítrio. Então, quando ele tiver essa conversa com a esposa, ela já estará espiritualmente preparada para fazer a escolha. E ela pode escolher perdoar e os dois vão prosseguir, e esses espíritos que vão se aproximar não vão conseguir nada, porque o amor venceu ali, o amor falou mais alto. Agora, se ele não busca essa sintonia com Deus e ele espera que a esposa descubra de alguma forma, né? Ou ele continua vivendo aquela situação de medo, de autoculpa, ele vai aceitar todas as sugestões desses espíritos. Ele tanto vai aceitar quanto esses espíritos vão se movimentar para que a esposa descubra e rompa de uma forma, né? Se descobriu de uma forma brusca, o primeiro impulso vai ser o quê? Vai ser a separação mesmo. E aí ele já vai estar livre para outra. Então, por que fala que é 100% garantido? Porque eles já têm a estratégia toda traçada, gente. Eles já conhecem o nosso comportamento, os nossos pensamentos, o nosso calcanhar de Aquiles. Eles já sabem onde agir, né? Mas pode ser que esse resultado não aconteça a depender dessa busca, desse contato com Deus, da gente chegar, Deus, eu errei, eu reconheço o meu erro. Jesus nos ensinou a perdoar quantas vezes forem necessários, o perdão começa por nós. Se nós que somos humanos, falhos, pecadores, temos que perdoar, que dirá Deus que não vai nos perdoar? Vamos pedir perdão, mostrar o nosso arrependimento e fazer as coisas da forma certa. Mas a questão é que o nosso medo, a nossa autoculpa e o nosso egoísmo, porque eu não consigo viver sem, porque eu não quero sair da minha casa, porque eu não quero dividir os meus bens, leva todo mundo para o buraco. Por isso que eles falam que o resultado é 100% garantido. Mas depende de nós. Depende de nós esse resultado acontecer ou não. E a gente tem que vigiar para afastar da nossa vida essas coisas. É muito triste, né, gente? É muito triste. Joana de Ângeles fala que a nossa mente é um dínamo gerador de energias. Então a gente tem que cuidar para que essas energias sejam efetivamente boas. Tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz, com os caminhos que a gente anda, porque a gente consegue voltar. Mas sabe-se lá quanto tempo vai demorar para a gente conseguir retornar para o caminho. Quantas lágrimas a gente vai derramar, quanto sofrimento a gente vai causar, a gente vai ter que suportar até a gente conseguir retornar. Então nós temos a capacidade de abreviar isso, os espíritos deixam muito claro aqui pra gente, né? Aí vamos ver, tem muita coisa interessante aqui. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? A resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Daí o passares pela prova do mal para chegares ao bem. Então, nessa situação que a gente hipotetizou aqui, né, Deus permite que a gente se valha desse instrumento, né, dessa incitação ao mal, para a gente sair dali de uma forma vitoriosa, para a gente praticar o bem que está ao nosso alcance, né? Esse exemplo que eu dei aqui da questão da reunião no plano espiritual, de conversar com o casal lá, inclusive ela foi narrada
no livro Hospital de Almas, né? Um exemplo que a gente já trabalhou aqui também no estudo, que conta exatamente o caso da traição, que os espíritos reuniram com os 3 no plano espiritual, esclareceram os 3 do que tinha acontecido lá atrás, do que seria melhor aqui para frente, mas deixam ao livre-arbítrio. E quando a conversa acontece, a esposa opta pelo perdão. Então, tem esse relato lá também, em vários livros espíritos. No nosso cotidiano, a gente presencia, a gente tem notícia desses acontecimentos, desses fatos todos os dias, né? Então, o amparo depende da gente. Tá. Então, vamos parar de falar um pouquinho aqui da influência dos espíritos e vamos agora para a eficácia da prece, né? Que é mais agradável de se falar. E aí os espíritos falam para a gente, então, diante desse processo obsessivo, dessa influência espiritual que nos dirige 100% do tempo, como nos livrar do processo obsessivo. A Sandra já trabalhou bastante aqui semana passada a questão da prece, né? Então é a prece que nos conecta com Deus. A prece é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva a paz de consciência, que é a felicidade que a gente consegue ter aqui na Terra ainda. Porque Jesus falou que a felicidade ainda não é desse mundo, mas a nossa paz de consciência nos propicia momentos de felicidade, de leveza enquanto estamos encarnados. Então é importantíssimo a gente fazer a prece, e eu ia falar mesmo já do culto no lar, que entrou na pergunta que a Tamisa fez, né? Que nós espíritas recebemos o conselho, né, a sugestão dos nossos amigos espirituais de fazer o culto no lar uma vez por semana nas nossas casas. Escolher um dia da semana, sempre o mesmo dia, no mesmo horário, porque a espiritualidade tem muito trabalho do lado de lá. Então, quando a gente firma esse compromisso com eles, de todo domingo, por exemplo, 9 horas da manhã, eu vou fazer o culto no lar, eles estarão ali conosco todo domingo, 9 horas da manhã. Então, por isso que não pode ser um dia aleatório, porque nem sempre aqueles espíritos não ficam à nossa disposição. Eles têm os compromissos, os trabalhos deles do lado de lá, mas eles têm esse compromisso com a gente também quando a gente se compromete com eles a fazer esse momento de oração, que pode ser individual, porque nem sempre todos os membros da casa querem participar, e se for coletivo, melhor ainda se todo mundo aderir à proposta, né? Então, é um momento que a gente vai sentar, a gente vai abrir a Bíblia aleatoriamente. Nós temos vários livros espíritas que podem ser usados aí para o culto no lar. Tem o Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São inúmeros livros, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente abre, faz a leitura e faz uma reflexão em cima daquela leitura que foi feita, né? Em família ou sozinho que seja, sempre fazendo uma prece inicial, convidando os amigos espirituais, convidando Jesus para participar com a gente daquele momento. A gente faz a leitura, a gente faz o comentário, põe uma jarra de água para fluidificar, para todo mundo beber depois, e encerra também com uma prece. Qual o tempo de duração do culto? 20, 30 minutos, às vezes rende 1 hora, não tem um tempo certo, é aquele tempo que a gente se mantém conectado. Eu não preciso ficar ali 40 minutos olhando para as paredes só para vencer o tempo, né? É o tempo que eu consigo me manter sintonizada com os espíritos, em comunhão de ideias positivas. Com isso eu estou o quê? Fazendo a limpeza do meu lar, no sentido de que os espíritos que me acompanham, né, a gente anda em vários lugares, tem contato com várias pessoas, e às vezes o espírito sofredor, ele vê em nós a possibilidade de receber a ajuda e ele começa a nos acompanhar. A mediunidade, todo mundo tem a mediunidade intuitiva, que é aquela que eu não vejo, não escuto, mas eu sinto uma energia pesada do meu lado, eu começo a sentir uma tristeza que eu não sei de onde que vem, às vezes uma dorzinha nas costas que surge de repente, e algum companheiro que está ali comigo não para me obsidiar, não para me influenciar de forma negativa, mas porque ele percebe alguma possibilidade de ajuda, né? Eu sou espírita, estou na casa espírita todo domingo, então de alguma forma ele viu uma possibilidade, porque quando eu venho, ele vem comigo, e aqui ele vai receber o auxílio. Então, quando eu faço o culto no lar, esses espíritos que estejam me acompanhando, precisando de ajuda, ou ainda que sejam os obsessores, eles vão ser atendidos ali durante o culto. Então, a nossa casa, ela se torna um posto de socorro mesmo, ela se torna um ponto de luz no nosso bairro. E os nossos vizinhos também são beneficiados com aquele momento de oração que a gente faz. Quando a gente entra no carro, que a gente faz uma prece pedindo proteção para nós e para os motoristas que a gente vai encontrar, todos os motoristas que passam por nós também estão recebendo essa proteção. Essa proteção não é só nossa. Então, por isso a importância da prece. Por isso o tema é a eficácia da prece, porque ela é eficaz no processo de obsessão, ela é eficaz o tempo inteiro. Quantas vezes eu tenho que fazer prece no dia? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, sempre eu senti necessidade. Quanto mais eu fizer, melhor.
Já fiz a minha prece de manhã, saí de casa bem, aconteceu alguma coisa que me desequilibrou. Senta 5, 10 minutos, faz uma leitura, conversa com Deus. Igual a gente está conversando aqui. Não existe uma fórmula mágica para a gente acessar o plano espiritual, né? Nossa, a situação está tão difícil, não consigo fazer uma prece. Aí o que Jesus fala para a gente? Olha como que Jesus ensina. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. A gente está em Mateus 6. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Íntimo, tá, gente? Não é quarto físico, não. Seu quarto, seu coração. Fecha a porta. Feche o seu pensamento naquele momento. Para de pensar nas coisas lá fora. Volte o seu pensamento para Deus. Feche a porta e ore a seu Pai. Deus é nosso Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Jesus ensina, Pai nosso que estais nos céus. Aí ele ensina toda a oração para a gente. Então não estou conseguindo fazer uma prece, um Pai Nosso a gente dá conta de fazer. Que se repita esse Pai Nosso 10, 20 vezes até eu conseguir sair do chão, né? O exemplo que o Antônio deu, a gente vive nadando por cima das águas que vamos levar ao oceano da vida. Quando a gente afunda, a sujeira sobe. Então, vamos fazer o Pai Nosso até a gente conseguir subir de novo e estabelecer de novo esse contato com Deus. E ele chama a nossa atenção aqui também, aí é Lucas 18, né? Lucas 18, capítulo 9, que fala assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, né, numa atitude de humildade, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Né? Então Jesus já nos dá a dica aí, ó, quando for orar, né, você não precisa gritar, você não precisa de rituais para fazer a sua oração, para conversar com Deus. É da forma mais simples e humilde, se coloque com humildade perante Deus, mostrando para Ele as nossas fraquezas, mostrando para Ele que nós temos consciência dos nossos erros, que nós não somos perfeitos, mas que nós necessitamos desse amparo, desse auxílio, porque sem Ele a gente não dá conta de caminhar. E Deus sabe disso. Os amigos espirituais que planejaram a nossa programação sabem da nossa margem de erro. Toda a programação foi feita para a gente vencer 100%, porque todas as provas e dificuldades nós já viemos preparados para suportar, para superar todas elas. Mas a gente chega aqui, como a gente esquece das nossas vidas passadas, do que foi combinado no plano espiritual, a gente acaba cedendo aos convites do mundo e nos desviando do caminho, né? Então, assim, eles sabem que a gente tem uma margem aí de não conseguir cumprir toda a programação. Mas, a depender do nosso esforço, a gente consegue caminhar um pouco mais, fazer um pouco mais e um pouco mais adiante. Então, a importância da gente ter em mente que eu preciso orar sempre, que a oração ela tem que fazer parte da minha vida. A oração com humildade, né? E aí, quando a gente faz essas leituras, né, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no decorrer do nosso dia, estou sentindo que a minha vibração está caindo, a vibração está ficando pesada, estou me sentindo mal, vou abrir o Evangelho aleatoriamente, vou ler um tópicozinho lá, vou fazer uma prece, e eu aprendo muito com aquela leitura que eu faço. Aprendo muito. Né? Durante as minhas preces, essa semana que passou, caíram várias leituras repetidas, não por acaso, porque a gente abre o livro aleatoriamente e às vezes repete até a mesma passagem, e aí eu ia pegar no celular e mesmo escolhendo aleatoriamente vinha algo ligado, falando de orgulho, de egoísmo, de humildade, que o orgulho é o nosso pior inimigo,
que o egoísmo é o nosso pior inimigo, que a gente tem que se colocar em todas as situações com muita humildade, sem querer se sobrepor ao outro, sem querer ser melhor que o outro, né? E tem uma parte lá que vai falar assim, qual a diferença do rico para o pobre? Né? Você pode falar assim, são as vestes, então tá, tire as vestes dos dois e me fala qual que é a diferença. Aí você pode falar assim, é o sangue nobre, mas a química até hoje não descobriu nenhuma diferença no sangue do nobre e do plebeu. Então somos todos iguais, filhos do mesmo Deus, estamos todos a caminho e temos que nos acolher, nos amparar o tempo inteiro, né? Então a prece, ela faz isso com a gente, ela ajuda a gente a se autoconhecer, a se elevar, porque quando a gente se eleva, a gente volta a nossa sintonia para os nossos mentores espirituais. Então nós vamos receber boas sugestões. Se eu estou num processo de doença mental muito forte, à base de medicamentos, né, debaixo de uma influência espiritual, a gente vem na casa espírita, recebe o passe, isso vai aliviar. Mas se eu não tiver o hábito diário da prece, aqui a gente não faz milagre. Os espíritos que aqui vêm para nos atender no tratamento espiritual, na hora do passe, vai ser uma novalgina, né, uma dipirona, vai aliviar os sintomas. Mas a causa, ela é íntima, ela é interior. Então, como a gente já falou aqui, os espíritos não vão invadir a nossa individualidade para virar a chave. Isso depende de nós, a nossa moralização, a nossa mudança de conduta, o nosso estudo. À medida que a gente conhece, a gente vai perdendo o medo, né? A gente começou falando aqui do medo dos espíritos obsessores. A gente tem um amigo que trabalha em reunião mediúnica com a gente já há 10 anos, e no início da atividade ele falava assim, ele é médium que é ostensivo, que consegue ouvir, escutar, conversar com o espírito, e ele morria de medo de espírito. Um médium que morria de medo de espírito. A gente ria muito. Como é que pode, você é médium, você ter medo de espírito? Mas porque estava no início da caminhada, não tinha conhecimento, não tinha o domínio da mediunidade para saber o quê? O espírito desencarnado não pode fazer nada comigo. Ele só vai me sugerir. Eu não preciso ter medo de macumbaria, de trabalho, de magia negra, se eu estiver com Deus. Se eu estou com Deus, nada me afeta, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu sei me blindar, nada vai me afetar. Pode falar. Não é só pegando uma carona no simbologismo católico das imagens, onde a gente tem o coração dos santos aparecendo, aberto, o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria. Nós também temos o nosso Sagrado Coração. E é através desse Sagrado Coração que a gente tem, que a gente se conecta com Deus. Porque não é só o corpo mental. Porque tem pessoas que são muito inteligentes, mas o sentimento está embotado. Mas através dos sentimentos e do amor, né? Através do amor, o amor é um grande blindador também. Sim. Sim, a partir das más influências. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam, os espíritos, né, se manifestam falando muito da questão da caridade. Que a caridade é a prática pura do amor. Então, se eu estou fazendo caridade, lembrando que a caridade não é só caridade material, não é só doar dinheiro, doar comida, doar roupa. A caridade, ela é também espiritual. A caridade de acolher o outro com um abraço, com um olhar, com uma oração. A pessoa não precisa nem saber que eu estou fazendo aquela oração para ela. É você perceber o outro, perceber o momento do outro e conseguir fazer uma prece para aquela pessoa. Então, a cada momento que eu pratico a caridade, que eu me disponho a ajudar, seja de que maneira for, a gente fala do serviço de casa, quando eu pego uma vassoura para varrer o chão, quando eu lavo uma vasilha para ajudar alguém, isso é caridade. Se eu estou fazendo bem de que maneira for, às vezes a gente acha que aquilo é tão pequeno, o mal não me atinge. Nós temos, como a Sandra falou, a centelha divina. Todos nós fomos criados por Deus e todos nós voltaremos para Deus. Então essa centelha divina, essa luz que nós trazemos, que nos conecta a Deus, por mais que ela esteja pequenininha dentro de nós, ela nunca se apaga. E os Espíritos falam que por menor que seja a luz, ela pode clarear qualquer treva. Por menor que seja a luz, ela sempre vai clarear, ela sempre vai iluminar onde ela estiver. Mas apagar, ela não se apaga nunca. Os espíritos trevosos que permanecem no mal, que vão para a reunião mediúnica e não aceitam a doutrinação e não querem mudar o caminho, eles estão sendo transferidos para outro orbe mais atrasado que a Terra, porque a vibração deles já não condiz com o momento de transição planetária que a gente está passando, né? Então os espíritos falam para a gente que a Terra, quando foi habitada, são os espíritos de Capela que vieram para cá expurgados, porque Capela entrou no mundo de regeneração.
Então a vibração desses espíritos perversos já não batia mais e vieram para cá. E aqui eles foram evoluindo, né? Somos nós lá, os expurgados de capela, fomos evoluindo e a Terra já está chegando no nível de regeneração. Então esses espíritos não reencarnam aqui mais. Mas eles vão para outro planeta mais atrasado, para quê? Para que eles recomecem o processo de evolução espiritual lá, porque nenhuma ovelha se perde. Né? Através da dor e do sofrimento, reencarnando num planeta mais atrasado, eles vão evoluir, ou por bem ou por mal. De alguma forma eles vão, como a gente falou nas nossas reuniões passadas, né? A correnteza empurra. Ainda que eles estejam nadando contra a correnteza, eles vão cansar. Vai chegar um momento que eles vão cansar, que eles vão perder as forças, eles vão se entregar e vão retomar o caminho do bem. Né? Então, a gente tem só mais 2 minutinhos, né, Sandra? Eu acho que a gente pode já encerrar. Pois é. E aí, só para fechar então, que a gente falou da eficácia da prece, da importância da prece e da importância do trabalho no bem, da gente fazer a caridade, uma mensagem lindíssima aqui de Emmanuel também, no livro que se chama Perante Jesus, que é uma psicografia do Chico também, que Emmanuel, na lição 4, que chama Remuneração Espiritual, remuneração espiritual, remuneração, a gente pensa em dinheiro, remuneração espiritual, recompensa. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que lindo, né? Nós somos espíritos devedores, estamos colhendo hoje todo o mal que plantamos lá atrás. Então a gente reencarna e às vezes a gente consegue progredir um pouquinho além, em algum ponto, né, do que foi programado, que progredir em todos é muito difícil para a gente ainda, mas nesse aspecto que eu consegui ir além daquilo que era necessário. Então, quando a justiça divina vem para cobrar, ó, tinha uma programação para ela passar pela doença tal. Não, mas nesse quesito aqui ela foi além, nos outros ela está caminhando bem. Então, vamos fazer o seguinte, ou essa doença vai ser mais branda, ou então a gente vai deixar ela um pouquinho mais para frente. Deixa ela evoluir um pouquinho mais, deixa caminhar um pouquinho mais, e aí lá na frente a gente permite que a doença venha para cumprir, né, para expurgar o que é necessário. Então, a importância do nosso trabalho no bem, do nosso contato com Deus, do exercício constante da caridade, para que os nossos débitos sejam amenizados. Somos espíritos muito devedores ainda, né? Então, a gente começou falando aí da influência dos espíritos, positiva e negativa, e da blindagem através da prece, né? Que a gente possa se lembrar todos os dias, a todo momento, de recorrer à prece, que é o meio mais eficaz que a gente tem aí de nos livrarmos dessas influências negativas que muitas vezes nós atraímos no momento de invigilância, mas que está em nossas mãos também repelir. Que a espiritualidade amiga ampare a todos nós. Obrigada pela atenção, pelo carinho de todos vocês, viu?